A paz do Senhor, meus irmãos. Hoje nós estamos aqui para conversar sobre um assunto sério, um assunto complexo, um assunto difícil de ser tratado, mas que é necessário. E para isso nós temos aqui hoje conosco o pastor Altair Germano, que é escritor, conferencista, ele foi membro da diretoria da Sociedade Bíblica do Brasil e hoje o senhor é presidente do Conselho de Doutrina de Abreu e Lima, né, pastor? Da nossa igreja, isso. Seja bem-vindo, pastor. Paz do Senhor, irmão Bruno, a paz do Senhor a todos aqueles que nos assistem. É um prazer retornar à sede da Etage e desta feita para falar do meu mais recente livro, o Manuscritos do Novo Testamento. Isso. Esse é um livro importante, pastor, porque uns anos atrás se alastrou uma ideia de que a teologia esfria o crente. Só que essa ideia é uma ideia equivocada e o livro do Senhor é prova disso. Porque hoje nós temos a Bíblia em língua portuguesa pelo trabalho de muitos teólogos que se dedicaram a poder traduzir ele para nós. E isso é uma prova de que o esforço dos teólogos ele fortalece a fé dos crentes quando é feito em sinceridade e de acordo com a palavra de Deus. Sim, exatamente. Porque essa declaração, a teologia esfria o crente, implica numa questão que é a seguinte: qual teologia? Existe uma teologia que esfria o crente? Existe. A teologia liberal, a teologia progressista, a teologia ecumênica e outras semelhantes. Mas existe uma teologia sadia, a teologia que as Assembleias de Deus faz desde a sua fundação. Porque é importante frisar e destacar que teologia não é coisa só de seminário, de faculdade ou escola. O pastor Gunnar Berg escreveu um livro sobre esse assunto. Você também é. Você é teólogo e não sabe. Você é teólogo e não sabe, que fala muito bem sobre isso. A teologia ela é feita na escola dominical, ela é feita no culto de ensino da igreja, ela é feita no seminário, é feita em casa, na medida que nos debruçamos para estudar a palavra de Deus. Então, a teologia sadia, ela não esfria. Ela produz despertamento, ela produz avivamento, ela produz edificação, ela produz crescimento espiritual. É essa teologia sadia que fez com que especialistas em línguas originais, tradutores, associados a detentores de saberes de outras disciplinas, porque a tradução bíblica é um processo interdisciplinar, envolve especialistas em língua portuguesa, envolve vários especialistas em assuntos diversos. Então, essa boa teologia associada a essas práticas de tradução mais especificamente, ela coopera para a edificação da igreja. Então, boas traduções e versões bíblicas são resultados do labor desses eruditos, desses teólogos, desses especialistas que se unem para servir a igreja dessa forma. Eu fiz essa pergunta para o senhor porque o livro do senhor é um livro acadêmico. É um livro que ele tem um assunto complexo que alguns irmãos podem ter alguma dificuldade porque ele requer outros tipos de conhecimento também para isso. Só que é um assunto extremamente importante e que ele tem implicações práticas na vida da igreja. Eu queria perguntar para o senhor qual é a importância da manuscritologia e por que estudar esse assunto? Ok, você tocou num assunto aí bem interessante. E o livro trata de questões acadêmicas, ou seja, questões geralmente trabalhadas na academia, nos cursos de teologia, tanto aqueles que são qualificados como cursos livres, quanto na academia do ponto de vista de instituições reconhecidas pelos órgãos oficiais, como o Ministério da Educação. Acontece uma coisa interessante, é que
manuscritologia ou crítica textual, dificilmente você encontra como disciplina. Uhum. Geralmente ela é apenas citada quando você, por exemplo, estuda disciplinas de exegese do Antigo ou do Novo Testamento. Pode existir, pode existir. E eu até acredito que com essa entrevista alguém vai comentar e citar uma instituição de ensino teológico que tenha a disciplina crítica textual. Pode existir, e Uhum. principalmente mais especificamente no âmbito do livro, mas muito difícil, eu não conheço. Geralmente se vê numa especialização, numa pós-graduação. Exatamente. Ou citado aqui e ali dentro Uhum. de, de introdução ao Novo Testamento, ao Antigo, ou mesmo, como eu falei, exegese do Antigo, exegese do Novo. Mas se não existe, e não existe na maioria das instituições, eu acredito que esse livro poderia despertar os diretores de instituições de educação teológica, os coordenadores de cursos, para introduzir, porque é de fundamental importância. A primeira observação é essa, é que o livro trata de uma questão acadêmica, só que eu não trabalho academicamente. Sim. O livro tem uma Então, linguagem bem a fluida. proposta do livro, Manuscritologia do Novo Testamento, é introduzir o leitor ao assunto. Então, por exemplo, se alguém que já domina o tema, que já se debruçou a estudar, que já fez cursos, vai pegar o livro e não vai encontrar nada de novo. Ali de não encontrar nada de novo, vai encontrar num nível muito básico, porque esta é a proposta. Então, se alguém já tem um conhecimento avançado sobre o assunto e for buscar o livro no sentido de encontrar algo mais profundo, provavelmente não encontre. A não ser que é o caso de muitas pessoas no Brasil que leram sobre o tema apenas em obras com inclinação para defender os chamados manuscritos alexandrinos e o Novo Testamento grego das Sociedades Bíblicas Unidas, que é a base da tradução do Novo Testamento hoje praticamente em todo o mundo, e obviamente das novas versões da Bíblia, porque os livros que ganham destaque no Brasil, que são indicados por professores quando são estes. Tem muitas pessoas que estudaram a manuscritologia ou a crítica textual, mas só leram uma abordagem, um ponto de vista. E aí defendem com muita firmeza e paixão esse ponto de vista, mas nunca leu obras sobre um ponto de vista diferente. Então, para essas pessoas, o livro vai servir também. Então, o livro vai servir para quem geralmente só lê uma perspectiva, a perspectiva que defende, como eu já falei, os manuscritos alexandrinos, mas que tem interesse em conhecer também os que defendem o texto bizantino e aí as versões mais tradicionais traduzidas no Brasil no Novo Testamento, como Almeida Revista Corrigida, Almeida Corrigida Fiel, King James 1611. Mas a proposta primária é para aquele pastor, professor de escola dominical, obreiro, aquele irmão em Cristo que nunca teve acesso ao assunto e gostaria de ter e precisa ter, porque aí tem as implicações práticas que mais na frente eu acredito que nós vamos, você vai levantar a questão, mas que diz respeito ao estudo. Por exemplo, você que prega e ensina, você usa uma versão bíblica para isso. Só que há outras versões que aquele mesmo texto que você lê na sua versão ou está traduzido de forma diferente, ou faltam palavras ou metade do versículo inteiro na outra versão. Então, se você tem duas versões bíblicas, onde o mesmo versículo é traduzido de forma diferente, ou
o mesmo versículo não contém palavras que uma versão traz e a outra não, com qual das duas versões? Por quais das duas versões eu vou optar? Não vai dar para ficar com as duas. Uma está certa e a outra está errada. Porque quando dois textos não são compatíveis, um texto está equivocado e o outro texto está correto. É aí que entra as questões das implicações práticas, que começa no estudo e deságua na exposição e aplicação da palavra de Deus. Mais à frente, na nossa fala, a gente vai citar alguns exemplos. Então, o resultado de uma concepção teológica, de uma pregação, de uma aula, ele é afetado diretamente pela escolha do texto e não necessariamente da versão, porque uma versão é resultado de um texto. Exatamente. Então, quais são esses textos, pastor? Bom, no meu livro, eu trago mais de 200 casos, Uhum. por exemplo, onde a Almeida Revista Corrigida, e mais especificamente a Nova Almeida Atualizada, por que essas duas versões? Porque são as duas versões que são indicadas oficialmente no contexto das Assembleias de Deus. Contexto esse que eu faço parte. É nossa igreja, então é dela que nós vamos falar, né? Então eu optei por trabalhar Almeida Revista Corrigida e Nova Almeida Atualizada. Por exemplo, se eu tivesse num outro contexto, um contexto reformado, batista, etc., eu poderia estar falando de comparar Almeida Corrigida Fiel com o NVI, por exemplo. Mas o que serve de comparação entre Almeida Revista e Corrigida e Nova Almeida Atualizada serve também de Almeida Corrigida Fiel e NVI. Em termos práticos, eu vou citar dois casos onde a Almeida Revista Corrigida, são dois casos de mais de 200 que eu cito. Obviamente, nesses mais de 200, nem todos eles se enquadram com essa característica aqui de implicação, numa divergência assim absurda. Às vezes as diferenças não trazem tantas dificuldades, são ínfimas, mas em alguns casos eu vou citar dois que não são os dois casos mais gritantes. São dois que eu peguei de forma aleatória. Então, por exemplo, você tem uma Bíblia Almeida Revista Corrigida. Eu estou com a minha aqui. Essa capa aqui foi uma capa de couro bonita que eu coloquei nela, né? Artesanal. Eu coloquei, né? Alguém colocou para mim, né? Eu pedi para colocar. Vamos supor que eu estou debruçado, e você que nos assiste, aproveite se você tiver aí na sua biblioteca a versão Almeida Revista Corrigida e uma Nova Almeida Atualizada, você pode pegar. Você pode pegar também, se não tiver a Nova Almeida Atualizada, uma NVI, por exemplo. Mas geralmente as pessoas têm diversas versões. Eu vou ler Mateus 20, 16, na versão Almeida Revista Corrigida. Em termos práticos, eu vou fazer aqui o papel de quem está lendo o texto bíblico para preparar uma mensagem ou trabalhar o ensino. E aí eu abro a minha revista corrigida e leio em Mateus 20, 16. Assim, é o final da parábola dos trabalhadores na vinha. Então, obviamente, geralmente eu trabalho o texto, o parágrafo inteiro, a porção inteira, geralmente eu trabalho de forma expositiva. E vamos supor que eu já fiz todo o meu estudo expositivo, do versículo 1 ao 15, e cheguei ao 16, o fechamento. Aí o 16 diz assim na Almeida Revista Corrigida: assim, os derradeiros serão primeiros, e os primeiros derradeiros, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Ora, quando a gente fala que versões podem ser incompatíveis, não significa dizer que você pode utilizar uma outra versão para comparar o que você leu, até em forma de linguagem. Por exemplo, a Almeida Revista Corrigida tem uma linguagem mais arcaica. A Nova Almeida Atualizada tem uma linguagem mais contemporânea. E você pode ter, não é proibido você não ter uma outra versão, mesmo que o texto da outra versão não seja melhor. Então vamos lá, eu li na corrigida,
fechei assim o verso 16 de Mateus 20. Assim, os derradeiros serão primeiros e os primeiros derradeiros, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. E aí, eu pego uma Nova Almeida atualizada na minha estante e vou comparar a linguagem e o texto. E aí, lá em Mateus 20, 16, eu vou ler assim, Nova Almeida atualizada. Assim, os últimos são primeiros e os primeiros serão últimos. Na Nova Almeida atualizada acabou o versículo. E não tem o restante Só que da chamada. a corrigida não termina assim. A corrigida termina porque muitos são chamados, E mas poucos. poucos escolhidos. Quantas vezes você pregou nesse versículo e falou ou ensinou sobre o porquê muitos são chamados, mas poucos escolhidos? Se você pegar a Nova Almeida atualizada, você não consegue fazer isso mais, porque o texto foi excluído nessa nova atualização da antiga Almeida Revista Atualizada. Salvo engano, estava em colchetes ainda lá na Almeida Revista Atualizada. Na Nova Almeida, essa porção já foi excluída com muitas outras. Então, você vai optar por qual? Você vai pregar e ensinar e vai fechar com base no texto da corrigida ou com base no texto da Nova Almeida Atualizada? Que tem metade do versículo. Tem metade do versículo, metade aqui desapareceu. Há uma linha da erudição que defende que esse texto mais curto é o que está correto. E há uma outra linha que defende que esse texto, esse versículo 16, a forma mais longa, que termina com porque muitos são chamados, mas poucos, é que está correta. Na minha obra, nesse caso específico, e na maioria absoluta, o que eu defendo? Eu defendo que o texto da corrigida é o que está correto. Porque 98% de todos os manuscritos gregos que existem hoje, aproximadamente 98%, trazem esse final aqui. Porque a Almeida Corrigida se utiliza do texto majoritário para fazer sua tradução. A gente chama mais de texto bizantino. Bizantino. De forma mais técnica, na sua grande maioria, a Almeida Revista Corrigida hoje, ela parte do texto recebido, o texto receptus, que junto com o texto majoritário e a família 35 faz parte de textos de novos testamentos gregos produzidos a partir de textos bizantinos. Então são tudo parentes. Uhum. São irmãs, são bíblias irmãs no sentido da origem textual. Já a Nova Almeida Atualizada, NVI e todas as versões modernas partem de uma outra proposta textual grega que tem a origem dos manuscritos alexandrinos, na sua grande maioria, não somente, mas na grande maioria os manuscritos alexandrinos. E isso faz, em alguns lugares como este, uma diferença. Então, no meu livro, Manuscritologia do Novo Testamento, eu defendo o texto, as Bíblias, cujo Novo Testamento, as versões que são traduzidas a partir do texto bizantino, sustentando ainda que o texto grego utilizado para a tradução do Novo Testamento nas novas versões bíblicas é um texto muito problemático, e aí no livro eu introduzo, é um livro introdutório, mas você não apenas, através do livro, vai ter conhecimento desses lugares onde há diferenças. Repito, não são apenas, mas eu relacionei mais de 250 divergências. Algumas, repito, não são lá de grande problema, mas esse aqui é um caso problemático. Uhum. Alguns afirmam assim, mas essas diferenças aqui, por exemplo, que o senhor citou, não mexe em doutrinas essenciais, mas mexe em outras doutrinas. Mas mexe em outras doutrinas e mexe em uma das doutrinas mais essenciais, que é a doutrina da inspiração e da inerrância bíblica. E uma das duas está errada. Uma das duas versões está equivocada. E eu acho que tem um problema ainda mais, pastor, porque dizer que Deus não acertou nesse caso é falar que Deus não é soberano sobre a preservação do texto, porque a preservação do texto também é obra do Espírito Santo.
a maneira como Deus deixou que o texto fosse preservado. Sim, sim. Então, assim, o que a gente pode dizer. Eu preciso me segurar aqui para não levar a entrevista para um nível mais alto de discussão. Então, basicamente, o que você encontra no livro manuscritos do Novo Testamento são informações básicas, não apenas para saber que existem essas diferenças entre a Almeida Revista Corrigida e a Nova Almeida Atualizada, mas por que essas diferenças existem e, diante dessas diferenças, como me posicionar entre uma versão e outra nos casos em que essas diferenças aparecem. Então, você vai ter o básico disso para poder entender e compreender isso, e dicas e informações bibliográficas para quem se interessar em se aprofundar sobre o assunto. E geralmente a gente vê nas Bíblias que a gente encontra essa informação da onde que foi traduzida aquela Bíblia, qual texto foi utilizado, nos prefácios, né? Que tem na Bíblia, que quase ninguém lê. Quase ninguém lê. Você colocou uma coisa bem interessante. Isso geralmente acontece em Bíblias de estudo, mas não apenas. Bíblias de estudo, mas não apenas. Então, geralmente na apresentação da Bíblia tem lá o Antigo Testamento foi traduzido a partir do texto tal, o Novo Testamento do texto tal. Pior, há pessoas que compram Bíblia pela capa. Que é bonito. Uma capa bonita, né? Mas a principal coisa que você deve ter atenção na hora de comprar uma Bíblia é abrir lá nas primeiras páginas e identificar a versão da Bíblia. E no caso das Assembleias de Deus no Brasil, são duas versões recomendadas oficialmente: a Almeida Revista Corrigida e a Nova Almeida Atualizada, que infelizmente, em alguns pontos, essas duas versões acabam se chocando. E pastor, para aquele irmão que tem pouco contato, teve pouco contato com esse assunto, quais são os elementos, os conceitos principais que é necessário saber sobre manuscritologia, crítica textual? Manuscritologia ou crítica textual, a quem prefira usar, como eu usei no título, manuscritologia, é uma ciência importante, é uma atividade importante, pelo seguinte fato: os textos chamados autógrafos, eu vou falar mais especificamente aqui do Novo Testamento, que é o foco do meu livro. Os textos escritos pelos evangelistas e apóstolos, pelos escritores do Novo Testamento, chamados autógrafos, que foram escritos por eles, ou ditados por eles e escritos por um amanuense ou um secretário, como a Epístola aos Romanos. Paulo fazia isso. Paulo fazia isso. Então, parece-me que Pedro faz na primeira epístola, alguma coisa assim. O que acontece é que esses textos, esses manuscritos, eles, com o passar do tempo, se desgastaram pelo uso, mas antes do desgaste, cópias foram feitas desses manuscritos. E antes que essas cópias também se desgastassem e se acabassem com o uso, porque poderia ser feito em um material mais frágil como o papiro, ou num material mais resistente, que era o pergaminho. Mas mesmo com toda a sua resistência, o pergaminho também não estava isento de acidentes, de incêndios, de enchentes, o próprio tempo, o clima, o ambiente desgastar o pergaminho. Então, de forma que os originais, eles não existem mais, e o que sobreviveu foram cópias de cópias e de cópias desses originais. Que nós cremos, como você já mencionou, que o Deus que inspirou o texto sagrado preservou o texto. Perceba uma coisa interessante: os manuscritos, não existe nenhum original. Se existe, não foi descoberto. Então, os manuscritos, até então,
o que a gente pode dizer é que os manuscritos originais não foram preservados, mas o texto, sim. E esse texto foi preservado através das cópias. A manuscritologia trabalha, quando se trabalha de forma piedosa e temente a Deus, quando se considera que, que o texto que se está trabalhando é um texto que foi inspirado por Deus, inerrante, infalível, isso gera um santo temor nos editores, nos que trabalham em função das traduções, que vão buscar o máximo possível tratar a Bíblia como a Bíblia deve ser tratada. Então, a manuscritologia faz esse trabalho. Só que, infelizmente, existem editores de textos que, quando vão trabalhar em busca da recuperação desse texto, comparando manuscrito com manuscrito e tentando identificar ali, de fato, o que estaria mais próximo dos originais, é um trabalho assim muito difícil, mas que, graças a Deus, o Senhor capacitou e habilitou homens para isso. Quando esses editores são editores, por exemplo, que vão trabalhar com esses textos, mas não consideram a inspiração da Bíblia, não estão preocupados com a doutrina da inerrância, da infalibilidade, então eles vão trabalhar tratando esses escritos como qualquer outro livro. E aí, essa pressuposição de que, ou essa metodologia que descarta essas questões de inspiração e inerrância, você tirando isso do trabalho, resulta, e aí vem o resultado prático, resulta no que, na aula que nós daremos e que estará também disponível para aqueles que quiserem assistir aqui na ETAD sobre manuscritologia, resulta em alguns absurdos que estão presentes, por exemplo, no Novo Testamento grego das Sociedades Bíblicas Unidas, que é a base da tradução das novas versões da Bíblia, que ninguém fala. Ninguém fala. Mas na aula nossa de manuscritologia aqui na ETAD, eu vou mostrar o que os tradutores, os editores das novas versões da Bíblia não dizem, não falam para ninguém. Está no meu livro e eu vou estar falando na aula, mostrando o texto grego e o que essa falta de temor ou essas pressuposições liberais e progressistas do trato com a Bíblia faz com o texto sagrado. Mas isso ninguém revela, isso ninguém mostra. Mas, eu insisto, nosso livro traz essas questões e nós vamos demonstrar isso através das próprias obras publicadas. E considerando toda essa questão que o senhor mostrou, a gente vê que o livro tem uma grande quantidade de temas que são abordados, que precisam ser abordados. E que tipo de impacto o senhor espera dessa obra? Sobre os temas, no livro eu trabalho o que é o conceito de manuscritologia ou crítica textual. Eu falo sobre os materiais de escritas antigos, com ênfase nos papiros e pergaminhos. Eu introduzo o que é o texto alexandrino, quais são os principais manuscritos do texto alexandrino, o que é o texto bizantino, que são praticamente hoje as duas famílias de manuscritos ou textuais que dividem o mundo acadêmico. Então, quais são esses manuscritos, o que são, por que alexandrino, por que bizantino, quais são os principais novos testamentos gregos hoje preparados a partir desses manuscritos disponíveis. Aí eu vou falar sobre o texto Receptus, o texto majoritário, o Novo Testamento grego, segunda família 35, e o Novo Testamento grego publicado pelas Sociedades Bíblicas Unidas, que são os 4 Novos Testamentos hoje, que praticamente são os mais conhecidos, pelo menos no Brasil, onde 3 desses, o texto Receptus,
o texto majoritário e a família 35 estão fundamentados no texto bizantino, e o Novo Testamento grego das Sociedades Bíblicas Unidas / Sociedade Bíblica do Brasil está fundamentado no texto alexandrino, que é a base dessas novas, não apenas no texto alexandrino, mas principalmente no texto alexandrino, que é a base de tradução do Novo Testamento das novas versões que circulam no Brasil. E a segunda parte da pergunta que você fez... O impacto que o senhor espera. O impacto que eu espero é que, se você tem uma Bíblia numa versão tradicional, Almeida Revista Corrigida, Almeida Corrigida Fiel, e nova King James 1611, tem também agora a LTT, a literal do texto tradicional, mas que é mais utilizada para estudo. Então, se você tem uma Bíblia traduzida nessas versões que eu chamo de versões tradicionais, não se desfaça dela. Primeiro, nem se desfaça e nem deixe de utilizá-las de forma prioritária. Isso não impede de você ter uma Nova Almeida atualizada, uma NVI, para consultar e comparar. Mas essa consulta e comparação, o livro Manuscritos do Novo Testamento vai lhe dar condição de você poder, na hora de comparar as duas versões, entender por que está escolhendo uma e não a outra naquela passagem específica. Então, esse é um dos grandes impactos que eu espero, e melhor colocando, uma das grandes contribuições que eu pretendo dar com essa obra, junto com a edição Bell Johnson ETAD. E como que os irmãos podem fazer melhor proveito desse livro? Devorando-o, lendo, grifando, riscando, anotando, nas dúvidas que tiverem, enviar perguntas pelo direct do meu Instagram, do Facebook, WhatsApp. Meu número é público, é um número de contato para agendas, etc. E depois que tiver uma boa base, divulgando o livro, se vai fazer bem, divulgando. E uma coisa que eu tenho falado é a seguinte: a proposta do livro não é impor para você. Primeiro, eu não sou o único que escrevo defendendo esses textos mais tradicionais. Aqui no Brasil, já existem autores que, desde a década de 70, como o Dr. Wilbur Pickering, um reformado também chamado Reverendo Paulo Anglada, já escreveu sobre o assunto. Só que essas obras não são divulgadas nem difundidas, elas fazem parte, inclusive, das minhas referências bibliográficas. Porque a academia e as editoras e as publicadoras não querem divulgá-las, porque elas fazem o contraponto. O apelo que eu faço para você é o seguinte: por mais entusiasmado que você esteja com essas novas versões, porque tem uma linguagem mais acessível, e sim, é preciso que essas versões mais tradicionais melhorem mais a linguagem sem perder as suas características de traduções literais, dos textos originais, etc. Mas o meu apelo é que vocês leiam o meu livro, leiam outros livros que tratam sobre o assunto e que fazem o contraponto, que abordam de outra perspectiva e não dessa só que você escuta, para que você possa, comparando, tomar a decisão consciente de que, de fato, esse texto aqui, essa linha que defende esse texto é mais coerente do que essa que defende essa outra perspectiva e esse outro texto. Então, a gente está lhe dando, também dando essa contribuição de dar a você a possibilidade de maneira consciente, fazer essa escolha. Hoje, se você chega para um obreiro, um pastor, um membro da igreja e pergunta assim: qual a versão que você utiliza? Ele pode dizer: o contexto assembleiano, que de forma a maioria usa a corrigida ainda. Uhum. Eu espero que permaneça, que aumente mais. Por que você usa a Almeida Revista Corrigida? Você vai ter várias respostas. Eu me acostumei. É recomendada oficialmente. Eu gosto. O livro que nós escrevemos vai lhe dar a oportunidade de você
justificar de maneira simples e inteligente por que você escolheu aquela versão em relação ao texto ali presente, a origem daquele texto. Então, não vai ser mais porque eu gosto, porque eu me acostumei. Você vai, como membro da igreja, como crente, como obreiro, como pastor, como estudante de teologia, como professor de teologia, você vai poder justificar. A minha escolha está fundamentada nessas razões aqui. Então, se você conseguir fazer isso de forma inteligente, de forma consciente, mediante a leitura da obra, eu vou ficar, eu vou me sentir realizado. Porque escolher uma versão hoje é quase como meio caminho para você escolher uma hermenêutica. Sim. Porque toda tradução, ela é uma interpretação já em si. Sozinho. Então a gente precisa escolher com critério. Com critério. A gente volta àqueles aspectos práticos. O texto, a decisão textual vai implicar na minha interpretação, na exposição e na aplicação. Voltando para Mateus 20:16, assim os derradeiros serão primeiros e os primeiros derradeiros. Aqui termina na NAA, mas a corrigida continua. Porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Com certeza, a aplicação dessa passagem de Mateus 21:16, considerando as palavras finais que estão na corrigida, será uma, e a aplicação na NAA, que omite, será outra. Então, de forma muito simples e prática, temos aqui um exemplo muito clássico, muito básico. A gente precisa de critério, né, pastor? O Sim. livro do Senhor é essa apresentação desses critérios que precisam estar. Não precisa ser um tipo de critério que a gente vá dominar eles academicamente, vamos dizer assim, e profundamente, mas pelo menos o escopo daquilo, do porquê eu uso tal texto e não uso o outro, precisa estar na ponta da língua de todo professor de escola dominical, de todo professor de seminário, do irmão da igreja que não está nessa labuta. Exatamente. Eu queria aproveitar, irmão Bruno, e já começaram a levantar essa questão assim que eu comecei a fazer postagens e publicar artigos e textos sobre esse assunto. Questões do tipo, mas nós temos grandes eruditos no Brasil, como Beltrano, Cicrano, Fulano, que defendem as novas versões. Esses homens estão desqualificados teologicamente? Não é essa a questão. Porque a defesa deles não é sobre o texto, é sobre a tradução. O primeiro ponto é esse. Geralmente, quando esses homens eruditos, piedosos, crentes, servos de Deus, assim os consideram, falam defendendo as novas versões, preste atenção, dificilmente eles vão falar da questão do texto, mas da linguagem. Porque a linguagem é mais acessível, é contemporânea, é isso e aquilo. Eles não entram na discussão da questão textual. Mas a questão textual está implícita, mesmo que eles não tratem. E se eles escolhem eruditos que são, crentes que são, piedosos que são, indicar o texto das novas versões, existem outros eruditos que são crentes como eles, que são piedosos como eles, que defendem uma outra linha, que é a linha que nós defendemos no nosso livro. Então, isso essa divisão, essa divergência de opiniões não tem a ver com a integridade moral, não tem a ver com a piedade, não é isso que está em questão. Existem eruditos no mesmo nível que seguem uma direção e eruditos que seguem uma outra direção. Aqueles que trabalham no nível mais elevado com os manuscritos diretamente, cotejando, comparando os manuscritos, e depois vem outros níveis menores de erudição. Então, em muitos assuntos e questões, eruditos divergem. Divergem na soteriologia. Eu acho que até a volta de Jesus, calvinistas e arminianos não vão se entender, e gente crente e piedosa envolvida, e eruditos. Escatologia bíblica, até a volta de Jesus, a milenismo, pós-milenismo, pré-milenismo,
Não vai fechar. E agora, essa questão textual é outra. E talvez uma das mais importantes, e alguém já falou, que vai ser a grande questão e discussão dos últimos dias da igreja. É a defesa do texto bíblico, da doutrina da inspiração, da inerrância, da infalibilidade e a defesa do texto bíblico. E eu acho que isso tem um certo sentido. Por quê? Porque um dos maiores interesses de Satanás, do diabo, é desqualificar a Bíblia, o texto sagrado. A primeira investida dele no Éden questionou a palavra de Deus. É assim que Deus disse? Ele lança dúvidas. O diabo foi o primeiro a aplicar a hermenêutica da suspeita. Teólogo liberal da história. É o primeiro teólogo liberal da história, como você bem coloca. Porque quanto mais se mexe nessas questões, me perdoe em nome de Jesus, há muita coisa mais aprofundada que eu trarei a seu tempo em artigos publicados, que não entraram no livro, porque o livro é uma proposta introdutória. Mas o grande projeto de Satanás é desacreditar a Bíblia. É de pensar assim, com tanta dúvida, se é texto, se é original, se não é, então de repente não é nada original. Como é que eu vou acreditar num livro que eu não sei o que é original? Mas é possível saber sim o que estava mais próximo ali dos originais. Os manuscritos não foram preservados, mas o texto foi. A questão é qual texto? Então precisamos cuidar disso, zelar por isso, porque os ataques à palavra de Deus, enquanto palavra falada e palavra escrita, são desde os tempos antigos e até os últimos tempos. Esses ataques vão existir e talvez se intensificar. E só eruditos, tradutores, especialistas que acreditam na inspiração da Bíblia, na inerrância da Bíblia, na infalibilidade da Bíblia, que podem contribuir com esse aspecto, com essa visão, com essa perspectiva ortodoxa e sadia acerca do texto sagrado. Como os irmãos percebem, o trabalho é longo, é árduo, e, pastor, quero te agradecer por o senhor nos instigar a pensar, nos instigar a buscar mais, a ir atrás mesmo, porque esse é um trabalho que a gente precisa fazer, e estar debruçado sobre a Bíblia, e buscar aquilo que Deus deixou para a igreja, o livro de Deus. Obrigado, pastor, por todos esses ensinamentos do senhor aí, e por nos instigar a pensar mais. Amém. Também agradeço a você, a todos que nos assistiram, e adquira o livro. Eu creio que você será bastante edificado. Pai, Senhor, meus irmãos, vamos estudar então.